Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí ao nosso Domingo do Trade Especial, eleições 2022, cenários para o mercado, né? A gente, há um ano atrás, precisamente, eu fiz o primeiro vídeo sobre risco político do Brasil, risco político no cenário brasileiro, no nosso canal. Foi no dia 29 de junho de 2021. E passado um ano, nada mais justo do que a gente reavaliar esse cenário e discutir ele com vocês, já que a gente já está na boca aqui do período eleitoral. Tá joia? Vamos lá? Um disclaimer bem rápido, esse não é um vídeo político. Você vai ver que eu não vou falar de candidato nenhum, salvo os meus, eu tenho dois, vou falar deles aqui. No sentido estrito e legal da palavra para fins eleitorais, certo? Em suma, eu não quero falar sobre seu voto, nem vou falar sobre ele, tá? Não quero discutir aqui sobre seu voto, o que você quer fazer, em quem você vai votar. Você tem que votar em quem você decidir, é seu direito, sua obrigação, se bem que no Brasil já não é mais tão obrigatório assim, e eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Aqui eu só falo de mercado, tá bom? Beleza? Para muitos isso quer dizer que eu sou um isentão, né? Sou isentão para a galera que gosta do Bolsonaro, porque eu deveria me posicionar a favor do Bolsonaro e contra o comunismo. E o pessoal da esquerda também acha que eu sou um isentão, porque eu deveria me posicionar contra os fascistas. E assim vai a vida, e o pessoal do Ciro acha que eu tenho que me posicionar, porque se eu não falar mal do Lula ou falar mal do Bolsonaro, os dois vão para o segundo turno e a coisa fica assim. Só que isso aqui não é o Political Life Podcast, né? Isso aqui é o Trader Systematic Podcast e tudo que a gente fala é sobre ideias para o mercado. Então, o entendimento e o respeito com relação à sua posição política é a primeira coisa para que você possa prestar atenção no que eu estou falando, mais do que eu ficar falando aqui de ideologias de centro, esquerda ou direita, ou o que quer que seja, tá bom? Então é isso. O primeiro disclaimer importante é esse. Um histórico para você que está chegando, como eu disse, o primeiro Fast Trade de risco eleitoral foi postado dia 29/6/2021, depois em agosto eu fiz outro. E naquele período eu dizia o seguinte: fala traders, e a gente entrou no período pré-eleitoral, né? Como a gente sabe, falta um pouco mais de 12 meses para o início do processo eleitoral, campanha política. E de agora em diante, nossa leitura sobre as tendências do mercado deve ficar ainda mais técnicas e menos emocionais. O investidor precisa se separar do eleitor. Investidor se separar do eleitor, que é o que eu estou falando agora. De novo. Especialmente se ao lado do eleitor vier a expressão apaixonado. Hoje são os dados do GPM, indicador relevante da nossa inflação. Por quê? Porque eu estava dizendo que o GPM estava chegando no topo. E tem a leitura da gringa, com destaque para o Euro-USD e para o minério de ferro, que falhou na tentativa de fazer novo topo. Eu dizer, galera, minério está subindo. Eu abro, nesse dia vai lá ver o vídeo. Eu abro a balança comercial brasileira e falo, isso aqui vai começar a ter problema, porque vai cair minério, etc. E tal. É isso. Sucesso para todos, certo? Então, esse foi o contexto do primeiro vídeo, o vídeo que eu fiz há um ano atrás. Agora, eu queria explicar sobre como essa fala aqui foi muito importante. Onde é que estava o Ibovespa naquele período do dia 29 de junho de 2021? REC no topo. 126 mil pontos. Estava ali num ponto de correção, né, no que a gente fala de velocidade do dinheiro. O dinheiro já estava virado para baixo, faltava a média de 20 virar, e aí eu falo, vai fazer um teste aqui, tendência ainda de alta, mas tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento, tal. Daí em agosto a gente esquece, tal. Então tá aqui, 126 mil. Então, o começo do período pré-eleitoral começa com a bolsa onde? No topo. Vou repetir. O começo do processo pré-eleitoral começa aonde? Com a bolsa no topo. Onde estava o GPM? No topo, 36% em 12 meses.
no começo do processo eleitoral, do processo pré-eleitoral, o IGPM estava no topo, 36% em 12 meses. Onde estava a Selic? É que é no fundo, 4,25. Não era tão mais fundo, que já tinha começado a subir, mas estava bem longe do número que a gente está hoje, certo? Então já estava começando um estourinho. E o que já tinha? Tinha um spread já esticado entre o DI futuro e a Selic. O DI futuro estava 6,71, o mercado começando a ficar nervoso e os influencers mandando você comprar. Não, é compra, é compra, é compra. E eu falando, galera, tá abrindo aqui a boca. Ó, o DI futuro tá muito distante tá muito distante da Selic. Tem que olhar para isso aqui, galera. Isso aqui o mercado está precificando, não é? Em suma, em junho passado, no início do processo pré-eleitoral, o mercado saltou da renda variável e foi para a renda fixa. A bolsa derreteu e o risco explodiu, né? Aí muita gente vê a bolsa hoje perto dos 99, 98, vê, né, perto ali de um ponto importante, que é um suporte importante, 99 mil, 100 mil, e pensa, bora fazer uma compra, encher o carrinho? Lógico, né, meu? Por quê? Porque o negócio é compra, o negócio é compra, o negócio é compra, o negócio é sempre compra. O negócio nunca é esperar, o negócio é nunca ter paciência, o negócio é sempre comprar. Mesmo o preço caindo, sem parar há 12 meses. Certo? Então, é óbvio que ainda tem muita coisa para acontecer e não é hora de comprar. Por quê? Porque o processo pré-eleitoral iniciou-se há 12 meses atrás, quando a bolsa estava no topo. O processo eleitoral se encerrou? Não. Então, why? Vai comprar agora por quê? Vou perguntar de novo. O processo eleitoral se encerrou? O evento mais importante de cada 4 anos do Brasil já se encerrou? Não. Então, para que você vai querer fazer isso? Certo? Se lá no 130 mil eu dizia get out, get out, get out, e estava 12 meses de eleição, eu agora vou falar para você comprar? Eu não. Isso é coisa de tonto. Isso é coisa de gente que não... Gente, a gente é brasileiro. Brasileiro. A gente vive aqui... A maioria de vocês tem mais de 30 anos, porque o YouTube me fala. Na verdade, uma grande maioria tem mais do que 40. Galera, a gente já viu aí pelo menos umas... Ó, na idade adulta, nós vimos pelo menos umas 4, 5 eleições. Pô, a gente sabe como é que é a eleição aqui, né, meu? A gente sabe, né? Pô, mano, o Bolsonaro não tava com risco de não ir nem pro segundo turno. E tomou a facada. Quase ganhou no primeiro. Não é assim, gente. É raciocínio. É tirar o emocional. Separa as coisas. Você é eleitor do Bolsonaro? Eu ia falar Bolsonaro porque eu sou caipira, beleza? Você é eleitor do Bolsonaro? Meu, o que você vai fazer no dia da eleição é o problema do seu eu político. Seu eu político. O problema que você vai ter que enfrentar, seja ele vencedor ou derrotado da eleição, é do seu eu investidor. Esquece, entendeu? Não, mas eu tô tranquilo que o Bolsonaro vai ganhar. E eu acho que se ele ganhar vai ser bom. Esquece. O cara do Lula também. Não, olha, o Lula vai ganhar, daí ele vai fazer um programa de renda, e aí ele vai gastar um monte de dinheiro, ele vai fazer a economia girar, porque ele sabe fazer, e daí as pessoas vão consumir, então eu já vou comprar já. Pô, galera. O pessoal falou assim, não, o Ciro tem um programa nacional de desenvolvimentismo e ele já sabe tudo que ele vai fazer, ele já foi ministro da Fazenda, ele já foi ministro da Saúde, ele já foi ministro não sei o que, ele já foi não sei o que, ele foi governador, ele foi prefeito, ele foi... Entendeu? Eu sei disso tudo, gente. Eu também sei, que nem vocês sabem.
Só que deixa primeiro o povo falar, né, meu? Deixa primeiro a coisa acontecer. Né? Se há 12 meses atrás não tinha sentido comprar como se não houvesse amanhã, agora tem, faltando 4 meses para a eleição? Sério mesmo? Com todas as problemáticas que estão envolvidas no mundo, sério mesmo? Que agora? Então, pensando nisso tudo, eu tomei uma decisão e eu vou dizer para vocês que eu tenho dois favoritos para esse período eleitoral. Tenho dois favoritos. O TSE pode me tirar meu vídeo do ar. O pessoal do Bolsonaro pode ficar bravo. O pessoal do Lula, o pessoal do Ciro. O pessoal daquele rapaz lá que é coach, que quer ser presidente também. Eu não tô nem aí. Eu vou abrir meu voto. Vou abrir meu voto porque é a única forma de eu tentar convencer vocês de que existe vida além desses caras aí. Existe vida além desses caras, entendeu? Eu tenho dois nomes de peso que a gente vai, a partir de agora, trabalhar para que eles possam salvar, certo? O que a gente tem de mais importante nas nossas vidas, nesse momento. É evidente que eu vou te apresentar um influencer, né, meu? É evidente que eu vou te apresentar um influencer. Na verdade, eu tenho 2 influencers para te apresentar. 2. Eu procurei 2 influencers top para oferecer ao Brasil como alternativa ao pessoal que tá olhando para a política, está olhando para as pesquisas, está olhando para brigando com a XP, porque a XP publicou pesquisa brigando com a Genial, porque publicou pesquisa brigando com o Datafolha. Esquece isso aí, esquece pesquisa. Esquece querer saber quem vai ganhar. Os meus 2 influencers são muito mais fortes do que isso, porque esses 2 candidatos, eles têm uma capacidade muito grande para nos ajudar nesse processo de risco político e econômico que a gente está vivendo. Eles são 2 profissionais do trade, estão muito mais preparados que qualquer jornalista, analista, ministro, ou quem quer que você queira chamar para te ajudar a se prevenir nesse momento. Por isso, não há dúvida. O voto desse podcast é deles. O primeiro deles não tinha como deixar de ser o Super Price, o dono do curto prazo. É comigo que tudo começa, é no preço. Ele sabe tudo, o preço sabe tudo. Ele diz, primeiro do que qualquer pessoa, se vai subir ou se não vai subir. Se o preço não fala, se o Super Price não fala, ninguém fala. Só ele sabe. Super Price, o dono do curto prazo. Então, muita gente fica discutindo qual é o plano do Brasil de longo prazo, de curto prazo. No seu trade, no curto prazo, é com ele que tudo começa. Mas você sabe que o curto prazo não funciona sozinho. Para o curto prazo funcionar, é preciso que você acredite nela, na Super Trend, a dona da tendência, seu voto garantido no longo prazo. Ela sabe tudo. É ela que fala, por exemplo, que esses ripiquinhos tontos da bolsa que a galera começa a falar, é compra, vai nos 150 mil. Ela olha e fala, entendeu? É um time perfeito, porque o preço nunca bate. A velocidade do preço nunca bate a tranquilidade da tendência. Nenhum candidato vai te dar essa possibilidade, nem o da direita, nem o do centro, nem o da esquerda, e nem aquele que a gente nem sabe, mas que está louco para aparecer e levar a eleição. Essa é a melhor proposta que eu tenho para fazer para vocês. Super Trend, a dona da tendência. Olha para a tendência. Olha para a tendência. Ela é sua melhor candidata de longe. De longe. Quer um cara ali meio rápido? Não tem problema. Une os 2. Super Price.
o dono do curto prazo. É com ele que tudo começa. É com ele que tudo começa. Então relaxa. Não precisa votar no Lula, no Bolsonaro, no Ciro, no fulano, no ciclano, no beltrano, no deputado. Não precisa trazer nada disso. É só olhar para o Super Price e para o Super Trend. Super Price, Super Trend. Super Price, Super Trend. É isso. É isso. É bem simples. Tá certo? Ok. Feita a brincadeira, vamos falar sério agora. Mas é verdade. Certo? Mais importante do que você ficar pensando se a pesquisa do Lula está certa, se a pesquisa do Bolsonaro está certa, se a Mira Leitão sabe o que ela está falando, se o influencer está correto. É o que eu tenho dito aqui desde quando eu comecei. O preço manda, acompanhado pela tendência. Se você prestar atenção na tendência e no preço, você nunca vai ficar na mão de ninguém, seja governo ou seja gente privado querendo te fazer comprar gato por lebre, tá bom? Então vamos lá. Quando vai dar compra? Né? Acho que essa é a pergunta mais importante. A nossa visão, né, é a de que, primeiro, eu não ligo para pesquisa, eu vou falar de pesquisa, especialmente na mentoria, para oportunidades de arbitragem, se a gente achar que tem alguma coisa. Mas, do ponto de vista macro, que é o que eu estou fazendo hoje aqui, um bate-papo macro, de longo prazo, 12 meses para frente, a gente não tem que estar preocupado com o que as pesquisas vão dizer nesse momento, porque elas só estão confirmando o que a gente já sabia 12 meses atrás. Qual que era o cenário 12 meses atrás? Lula na frente, Bolsonaro em segundo. O que mudou um pouco, o Bolsonaro naquela época tinha uma rejeição muito maior por causa da questão da vacina, né? E para desespero da esquerda, e aqui de novo, eu sou independente total. Vocês já me ouviram aqui falar de como eu achei que foi uma incompetência gigante. Vou repetir, e se o cara do Bolsonaro ficar ofendido, mano, o problema é seu, eu entendo um pouquinho disso, então vou falar com tranquilidade. Não ter comprado a vacina foi um erro primário. Pronto. Ficou chateado? Dá o dislike. Erro primário, erro de amador, juvenil futebol clube. Pronto. Agora os petistas batem palma pra mim. Uhul! Pessoal do Ciro, Emerson é foda! Agora eles vão ficar putos comigo, porque é o seguinte. Mas o eleitor não liga muito pra esse negócio de burocracia. O eleitor quer o final, mano. E o que aconteceu? As vacinas chegaram. Entendeu? Então assim, ó. Erro infantil, juvenil. Mas goste-se do Bolsonaro ou não, ele demorou, mas ele aprendeu e rapidinho resolveu o problema. Rapidinho assim. Entre aspas, porque tem muita gente que tem raiva dele por causa do que aconteceu. E ele vai pagar esse preço na eleição, porque muita gente não vai votar nele por causa da pandemia. É parte do processo, entendeu? Galera, o cara sai candidato, ele vira presidente, ele vira governador, ele vira prefeito, ele vira vereador, ele vira o que for, vira síndico do prédio. Mano, se ferrou, meu. Se você acertar, é sua obrigação. Se você errar, você é o pior do mundo. E é assim que é. E não é com o Bolsonaro. É com o Bolsonaro, é com a Dilma, foi com o Temer, foi com todo mundo. Porque a gente precisa. O processo eleitoral, a democracia existe pra gente achar alguém pra gente culpar, galera. Entendeu? Pra gente externalizar toda a nossa tristeza e mandar o cara pra PQP, porque ele é o culpado de tudo que dá errado na nossa vida. E num certo ponto, realmente o cara tem. Ele tem que se comprometer a resolver parte dos problemas da sociedade, né? Especialmente quando as coisas são básicas. Mas, de uma maneira geral, né? A gente elege alguém para poder culpar. Eu votei nesse cara aí, ó, o Brasil tá uma bosta. É isso, certo? Não é isso que acontece? É raro você participar de uma discussão política em que alguém diz, não, pô, é foda, governar é difícil, só se o candidato for o dele, entendeu? Se o candidato for alguém que ele não gosta, nossa senhora,
o cara é incompetente. É normal, gente. É do processo político. É da natureza humana. Entendeu? Então, o que aconteceu? O que mudou de lá para cá? É que o eleitor que estava chateado com a falta da vacina, o problema foi resolvido. E muita gente é muito objetiva. Entendeu? Muito objetiva. Então, por exemplo, assim, a quantidade de mulheres que votavam contra o Bolsonaro caiu bastante. Por quê? Porque resolveu o problema. Entendeu? Resolveu o problema. Então, essa é, assim, para mim, assim, o ponto mais importante das pesquisas que eu tenho visto. Que, tipo assim, o Bolsonaro recuperou um pouco do terreno entre as mulheres, que era um problema que ele tinha sério, por causa do erro da vacina. O Lula se estabilizou como o cara que está na liderança das pesquisas, muito porque o Bolsonaro sofreu com a pandemia. O Bolsonaro, ele é o favorito, deixa eu falar isso muito claro para vocês. O Bolsonaro, ele é o favorito do processo eleitoral porque ele tem a máquina do governo na mão, e no Brasil é muito raro, eu acho que desde a redemocratização não aconteceu, se eu não estiver errando. Ó, vamos lá, Fernando Henrique, reeleito. Luiz Inácio Lula da Silva, reeleito. Dilma Rousseff, reeleita. Tá certo? Foi empichada depois, mas foi reeleita. O Temer não foi eleito como presidente e não tentou reeleição. Então, Bolsonaro seria o primeiro, desde a redemocratização, que não seria reconduzido. Seria o primeiro. Então, o que nos diz? Esquece se você vai votar no cara ou não. Entendeu? Não é sobre isso. De novo. Eu não estou aqui para puxar o saco do pessoal do Bolsonaro e não estou aqui para puxar o saco de quem é eleitor do Lula. Estou nem aí. E o do Ciro também não. Ciro tem problema sério. Como é que vai fazer? Não está levantando. O que ele vai fazer? O que ele não pode fazer? Ele pode ser o candidato mais preparado da história do Brasil. Mas o que nós vamos fazer se ele não consegue falar com o povo? Certo? Eu vou falar sobre isso mais um pouquinho. Então, o que a gente tem? A gente tem a polarização se confirmando. Eu tinha até dúvida se isso ia acontecer, tenho que ser sincero. Eu achei que se um candidato de centro surgisse, ele poderia tomar esse espaço dos extremos, mas o Lula é muito esperto e ele vai ocupando o espaço. O Lula é muito esperto, para desespero dos petistas, né? Porque o Lula vai lá e abraça o Renan. Entendeu? O Lula vai lá e abraça o Renan. Os petistas querem morrer, né, cara? O Renan cuidou do impeachment da Dilma. Né? Querem morrer os petistas, sim, os petistas de carteirinha, querem morrer. Mas o Lula é pragmático. O Lula sabia que se ele não fosse buscando o caminho do centro, ia ficar um negócio que ia ter um vácuo, ia ocupar o vácuo lá alguém e ele perder a eleição. Não é bobo. Assim como eu não acho que o Bolsonaro é bobo. A esquerda achou, não, deixa ele aí que ele vai ser afundado. Ele se acertou com o Centrão, entregou a administração para os caras, goste-se do Centrão ou não, eles estão no poder há mais tempo do que eu e você estamos no mercado financeiro, muito mais tempo, e eles sabem trabalhar, certo? Então, cuidado. Sem pretensão aqui dos dois lados. Os petistas pretensiosos acharam que o Bolsonaro ia estar ia estar andando devagarzinho na caminhada aí. Até deixaram ele não ser cassado, que muita gente queria fazer o impeachment dele. O PT tirou a mão porque achava que era um candidato fácil de ser batido depois, né? O Lula quer enfrentar o Bolsonaro. Aprende agora, né, que humildade não faz mal para ninguém, é o que eu digo. Eu tenho amigos nos dois lados do espectro, todos muito pretensiosos, tá joia? Todos muito pretensiosos. O eleitor decide a eleição, não você ou eu, o eleitor, né? A gente tem que baixar a bola. As coisas acontecem com uma dinâmica muito grande. Tinha um governador paulista, que agora é vice do Lula, que achava que ele ia para o segundo turno. Foi o Bolsonaro, deputado do baixo clero. Entendeu? Aqui, como paulista, eu posso falar, os paulistanos têm essa pegada.
né? Paulistano não os caipiras aqui de cima, os do lado da capital. Que tudo passa por São Paulo, a gente decide, os tucano paulistano, então pelo amor de Deus, não, faz um jantar, resolve. Mano, só faltou combinar com a galera da roça, entendeu? Pessoal de Minas Gerais, pessoal do Espírito Santo, os carioca, precisa combinar as coisas, não funciona assim. Não funciona assim. Precisa lá no Capão Redondo, precisa, não é nos jardins que as coisas se resolvem, certo? Aprendeu o João Dória, certo? Então é isso. Só as dicas assim, pra gente tá todo mundo nivelado. Presunção no trade, na política e na vida dá errado. Então, por isso que nesse momento eu acho que as pesquisas são irrelevantes, porque elas só vão confirmando ideias estáticas, né? Ideias estáticas. Não, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, já foi. O cenário está dado, agora a gente precisa ver o quê? Que é o desafio para o Ciro, por exemplo, né? O desafio para o Ciro é a irrelevância do horário eleitoral gratuito, né? Ele tem uma estratégia de mídia muito forte, mídia social muito forte, mas ele não delega, né? Tanto é que ele fez aquele negócio lá com o Gregório, uma bobeira, né? Uma bobeira. Você não pode fazer isso, né? Você não pode chamar para o debate político alguém que não é político, né? Porque ele não respeita as mesmas regras que você, né? Então, a frase do Gregório para ele, falando assim, não, o candidato a presidente da República tem mais coisa para fazer na sexta-feira. É realmente imbatível. Por quê? Porque ele não está nas mesmas regras que o Ciro. O Ciro achou que estava falando com outro político. Um outro político não podia falar para o Ciro, eu tinha coisa mais importante para fazer que estar aqui com você na sexta-feira. O Ciro diria, você não quer debater? Certo? Então, esse é o problema do Ciro, né? De viabilidade, eu acho. Né? E aí, para o Bolsonaro, o problema é a regulação das mídias sociais, porque ele teve uma estratégia de pulverização, né, na rede social muito forte. Isso vai ser um pouco mais difícil nessa eleição, até pelo sucesso do Bolsonaro, então ele vai ter essas dificuldades. A relevância da TV, da mídia impressa, veio para ficar, né? Isso não muda mais. Eu era um leitor ávido de jornais. Eu lia 3 jornais por dia, Estadão, Folha e Valor. Não leio mais nenhum. Acho a mídia importante? Acho. Às vezes procuro alguma coisa, leio e tal, não sei o quê, mas o papel como relevante fonte de informação foi embora, né? Rede Globo não assisto sei lá quanto tempo. O Globo News, então, nem se fala. Então, assim, eu continuo, se o conteúdo for do meu interesse e tiver na Globo, eu vou ver, mas eu não tenho mais uma âncora de informação, né? E eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia já não tem mais uma âncora de informação. Aquela fonte de informação que também mudou, porque no impeachment da Dilma, a Globo News teve uma relevância fundamental. E bombou no Ibope, etc., porque era uma transição das pessoas assistindo uma notícia mais rápida, né? Sem precisar esperar os horários do telejornal, etc. e tal, mas que foi logo substituída pela velocidade da internet, né? Com redes de televisão criando seus canais na internet, a Jovem Pan, a Band, etc. e tal, e também do surgimento de meios alternativos de comunicação, como o Brasil 247, etc. e tal. Então, tem muita coisa hoje onde as pessoas estão se informando e em que elas constroem confiança naquela pessoa que está falando pelo histórico que elas estão construindo com esses novos meios de comunicação. Então, a gente não sabe como que isso vai ser no processo eleitoral, até porque vai ser a primeira vez também que a gente tem uma regra eleitoral forte, me lembrou o Daud, aplicada para tudo isso. Então, como é que isso vai ser? A gente não sabe, né? Então, tem
tem pouca importância o horário eleitoral gratuito, isso já tinha acontecido na eleição passada. O Geraldo Alckmin, por exemplo, acreditava que ia ganhar por causa do horário eleitoral gratuito. Descobriu que não vale a pena. Então, tudo isso faz com que todos os 3 candidatos tenham um desafio muito grande mesmo, né? Então, por isso que eu não estou muito preocupado com a pesquisa agora. Eu quero ver depois que as campanhas começarem. Qual é a minha visão geral do Brasil? Certo? Fizemos 30 minutos aqui, estamos na metade, vamos lá. Cenário externo. Eu acho que o nosso risco externo, vocês vão ver, nosso risco externo está subindo e por causa disso nossos ativos não vão subir nos próximos meses, tá bom? A eleição é um fator relevante, especialmente se a gente tiver uma crise institucional democrática. Então, assim, para nós brasileiros, os políticos, e aqui eu falo dos dois líderes, eu falo do Lula e eu falo do Bolsonaro, porque eu não sou maniqueísta, é assim. A esquerda acredita que leva essa eleição. Eu quero saber como é que a esquerda vai reagir se ela perder a eleição, certo? Eu, como eleitor, não gosto das besteiras que o Bolsonaro tem dito e das pessoas que têm aí colocado em risco, né, o sistema eleitoral, etc. Eu respeito a sua opinião, mas eu estou dando aqui a minha, num dos poucos momentos em que eu vou fazer uma posição clara sobre um assunto. Ele foi eleito nesse processo, tá certo? E eu, por exemplo, acho que é um absurdo, né? É um absurdo o sujeito que foi eleito num processo e em que todos os deputados que apoiam ele foram eleitos nesse mesmo processo, dizer que a urna tem problema, tá certo? Tenho amigos que acreditam piamente que a urna tem problema, etc e tal, não sei o quê. Mas a gente tem que parar com essas coisas, né? A gente tem que evoluir. Então, se a gente vê uma crise institucional democrática, entendeu? Foi pro saco. Aí a gente vai ter um problema sério. E eu coloco isso dos dois lados. A esquerda não bate na urna, não bate no processo eleitoral, mas eu não sei se a esquerda está preparada para perder a eleição para o Bolsonaro. Entendeu? Então, eu não sei como o Brasil se comporta num processo eleitoral em que o Bolsonaro ganha a eleição ou que o Bolsonaro perca a eleição. Eu acho que isso é provável? Não acho. Eu acho que, ao fim e ao cabo, o Bolsonaro, se ele perder a eleição, ele passa o bastão, a faixa, perdão, e eu acho que se o Lula perder a eleição, ele reconhece a vitória do Bolsonaro, porque ele vai fazer o quê? Certo? Então, acredito nisso. Mas a gente tem que entrar trabalhando com risco. Então, eu acho que, por isso que, por exemplo, não pode ficar brincando, compra, etc. Entrar um cabo do exército uma semana antes da eleição e começar a querer ficar lá se metendo lá nas urnas no Rio de Janeiro, não sei o quê, a bolsa já fica nervosinha, entendeu? Já cai uns 1000 pontos, já vira uma briga, entendeu? Pra que você vai passar por isso? Entendeu? Fagulhas hoje viram um problema seríssimo. É bobeira, entendeu? Bobeira. Eu tô falando de um cabo. Vai lá, faz uma graça lá, num coisa, fala que ele vai ficar com lei, que tem ordem para, entendeu? Essas coisas que acontecem às vezes no ambiente, pode acontecer. Então tem que ficar atento, tá bom? Cenário interno, né? A política domina, então isso é o externo, porque a percepção externa, por que eu falei isso? Porque é a percepção externa sobre o nosso desenvolvimento social, institucional, democrático, certo? Tipo assim, esses caras aí, eles conseguem fazer uma eleição e terminar uma eleição? Essa sociedade, esses caras aí, desse país aí que chama Brasil, eles conseguem fazer um processo eleitoral em que todo mundo sai de casa, vota e chega em casa tranquilo e termina a votação, o cara que ganhou, ganhou? Eles conseguem fazer isso? Isso é uma pergunta externa relevante, certo? Isso reflete o risco. Cenário interno. A política domina, logo ruídos devem afetar o processo de decisão capital, isso eu estou falando, certo? Então, tipo assim,
toda vez que tiver um ruído, vai ter esse impacto sobre o preço em geral negativo, certo? No ponto positivo, eu vejo a inflação perdendo força, vou mostrar isso, mas a renda continua sendo um problema, a quebra de empresas também, o endividamento está alto, e eu vejo que, de uma maneira geral, as oportunidades estão na renda fixa e nos trades curtos. Vamos falar disso tudo. Então, pegando o externo, que é onde começa, né, os fatores de risco externo aí, o que a gente tem? Relacionado com a gente, o nosso Credit Default Spread, que é o CDS, tá? Eu vou explicar o que é isso, mas é a percepção de risco do Brasil. Pronto. Aí a gente tem, além da gente, a gente tem o que a gente chama de risco global alto, que é Rússia e Turquia, por razões óbvias, né? E aí a gente tem um problema que é seríssimo para a economia global nos próximos 6 meses, que é o que a gente chama de risco global médio. São os países que não estão em nível acelerado de risco, mas eles estão com alguns problemas. Então, México, Grécia, em ordem de risco, tá? México, Grécia, Itália, Indonésia, Polônia, China, Espanha e Portugal. Né? Eu vou explicar para vocês por que isso, mas assim, o México, né? O México, ele tem uma dependência da economia americana muito grande. Então, se os Estados Unidos tiver uma gripe, o México pega uma pneumonia. A Grécia e a Itália têm problemas fiscais seríssimos. E isso implica no aumento do custo de captação desses países. Os CDS desses países já estão subindo. A Indonésia, também pela sua relação industrial, né? Polônia, né? Por tudo que está acontecendo. China, Espanha e Portugal. China pelo desaquecimento da economia chinesa. Espanha e Portugal, porque Espanha e Portugal, junto com a Itália, são os 3 países com maiores dificuldades na austeridade fiscal na Europa. Mas isso pode gerar uma oportunidade para você na renda fixa. Nós vamos falar sobre isso lá na frente. Nos Estados Unidos, problema externo é dívida privada, altíssima, e a alavancagem das empresas. Então, isso é o problema. Claro, tem a correção do mercado, mas a correção do mercado vai acontecer por causa disso, está acontecendo por causa disso. Dívida privada alta e alavancagem das empresas, certo? O que é esse CDS, né? Evidentemente eu não vou falar dos Estados Unidos hoje aqui, porque já falei nos cenários, né, passado, então vamos falar de Brasil, tá bom? Também não vou falar sobre Europa, tal, posso fazer um vídeo sobre isso depois, posso fazer na semana que vem, de repente, um vídeo sobre a Europa, mas nesse momento vamos falar do Brasil, que é o que importa pra gente. O prêmio de risco cobrado pelos investidores é o que a gente chama de Credit Default Spread, né? É um seguro contra o calote de dívida de países com emissão externa. O Brasil tem emissão de dívida externa, as empresas brasileiras fazem captação lá fora. Quanto maior o valor do CDS, maior é a percepção de risco do calote do país, certo? Deixa eu puxar aqui. Então, como é que ele funciona, né? Até 100 pontos, até 100 é um valor, eu vou mostrar para vocês. Até 100, aqui a gente fala 100 pontos, né? Até 100 pontos, verde, tudo beleza, tem ali baixo risco de calote, etc e tal. Até 300 pontos, tá ali metso, tá? Então, global risco médio, tudo esses caras aqui, México, Grécia, entendeu? Então, tudo ali no médio, tá? Por que o México está no médio e o Brasil não está no médio? Porque os Estados Unidos é vizinho do México. Então, a relação entre eles é tão forte que, para o bem e para o mal, o México sempre será salvo pelos Estados Unidos. Tá joia? Sempre será, para o bem e para o mal. E acima de 300, né, risco grande, começa a ficar difícil a situação do país, tá bom? Então é isso. Eles têm também, junto com esse indicador, eles têm com o preço do CDS, tem um indicador que é a probabilidade do calote considerado pelo CDS, porque é um seguro, certo? Então qual é a probabilidade do calote? Quando o calote é menor do que 1%, a probabilidade de calote é menor que 1%, ótimo. Até 3%, não tão bom. Acima de 3%, danou-se. Aí você fala, pô,
Mas é tão pouco. Calote de 3%, gente, eu já falei isso várias vezes. A operação de crédito envolve uma pessoa que em geral pega dinheiro de outra pessoa, o banco pega dinheiro de outra pessoa e ele ganha uma comissão, ele ganha um spread, ele ganha uma diferença. Então um banco, se ele tiver inadimplência alta, ele não consegue devolver o dinheiro para quem emprestou, entendeu? Sacou? Para quem ele emprestou. Então, empréstimo para governo, por exemplo, né, risco país, é para entidade de menor risco, para as entidades de menor risco do mundo. Então, se o risco de calote, por exemplo, é acima de 3% para o governo brasileiro, pelo amor de Deus, e para as outras empresas brasileiras, entendeu? Aí pensa aquela empresa pequenininha que acaba, nossa, explode, entendeu? Então, você tem que perceber que nós estamos falando do menor nível de risco de um determinado país, tá bom? Os maiores spreads, tá bom? Maiores spreads. Rússia, evidente, né? 100% de probabilidade de perda. A Turquia, 13% de probabilidade de perda, tá? 800 pontos. Então, o que isso quer dizer? É 800 pontos acima, 8% acima, nesse caso é 8,03%, da Rússia 13,7%, mas 100% de perda, então fundos não podem comprar, tem um monte de problema. Aqui no caso da Turquia, 8 pontos percentuais, 13% de risco de perda, tá bom? Do Brasil, olha que sério, nós somos o terceiro maior spread do mundo. O terceiro. A gente só perde para a Rússia, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que não tem compra? A gente só perde para a Rússia e para a Turquia. Capisco? Rússia, guerra. Turquia, um cara que está deixando o país doido lá, certo? Cheio de problema. Problema com terrorista, tudo quanto é tipo de problema. E nós aqui. O México, que é o próximo, o nosso está 281, então é 2,81% acima do título de 5 anos de um país de AAA. Tipo um país de baixo risco, certo? Então se eu vou mostrar para vocês como isso é 100% já. Entendeu? Você pegar lá quanto que é o 5 year, o T-bond 5 years dos Estados Unidos, você vai ver que a gente está dando quase 100% em cima disso. Então o cara cobra um prêmio de 100% sobre o custo do governo americano para poder emprestar dinheiro para o Brasil. Essa é a percepção de risco, entendeu? Então, qual que é o percentual de default do Brasil? De calote? 4,70%. Tá? 4,70%. E do México? 169, que é o quarto. 169, 2,83%. Nós estamos com um risco quase 60% maior do que o México. Certo? E a probabilidade de default nossa é quase 80% maior que o do México. Quase 100%. Está muito próximo, entendeu? Então a gente está muito próximo de entrar naquele limiar que é de países de alto risco, que é acima de 300 pontos, certo? Acima de 300 pontos. Porque no nível de risco, nós já estamos, de default. No nível de default, nós já estamos. Só não ajustou no preço ainda, mas no nível de default, nós já estamos. Porque o nível de default de risco é acima de 3%, tá bom? E aí, olha o que é assustador. Então, o CDS nosso está 2,81, 4,70 de risco de default. Nessa semana, quanto que subiu a percepção de risco do Brasil? Quase 1%. Há um mês, 17%. Vocês estão entendendo que subiu 17% em um mês a percepção de risco da economia brasileira? Em 6 meses subiu 34%. Em 12 meses, desde o começo do período pré-eleitoral, 77%. E a galera está falando que é hora de comprar. Se você prestar atenção nos 2 candidatos que eu te falei,
preço e tendência, enquanto isso aqui não ficar azul, você não faz nada. Você não faz nada. Você não faz nada, fica quietinho, você não faz nada. Você não faz absolutamente nada. Tá joia? Agora, é a hora de o Brasil acabou? Não, porque já despencou bastante. Mas ainda não tem compra. Entendeu? Por isso que quando está no topo, você sai. Entendeu? Por que o juros estava no nível mais baixo? Por que será? Por quê? Porque estava começando o movimento de correção do CDS. Sacou, galera? Fatores internos de risco. O que eu vejo? Inflação. Eu acho que a inflação vai cair. Então isso é positivo. Já está caindo. Mas o que você vai olhar sempre? Sempre eu repetir. IGPM. Esquece o IPCA. IGPM, esquece o IPCA. IGPM, esquece o IPCA. IGPM, esquece o IPCA. IGPM, esquece o IPCA. Por que você tem que esquecer o IGPA, o IPCA? Porque o IPCM é antecedente, tá bom? Tudo acontece antes no IGPM, tá? Vou mostrar isso. Então, isso é um ponto positivo. Eu acho que a inflação vai parar de subir, já está parando de subir e vai parar de subir ainda mais, certo? Emprego, renda. Esse é um problema, uma restrição séria. Renda em baixa, logo consumo limitado. Endividamento privado, o outro problema. Por isso que ainda não é hora de comprar. Né? Empresas altamente alavancadas ou com forte redução na capacidade de geração de caixa. Por quê? Porque se eu tinha um endividamento alto, como é que eu faço para manter esse endividamento? É gerando receita. Se o meu consumidor não está comprando, eu não gero receita mais. Aí você fala, não, mas você pode ir no banco pegar empréstimo. Não, mas já estou endividado, especialmente por exemplo varejo. Já estou endividado. E agora o juros aumentou. Como é que eu faço? Entendeu? Então, o endividamento privado é um problema seríssimo. Seríssimo. Já está tendo empresa quebrando. Isso é um problema seríssimo. E a destruição de riqueza, que é uma outra coisa que é muito pouco comentada, mas essa vai ser a primeira vez que nós vamos ter uma crise na Bolsa com uma quantidade massiva de pessoas físicas operando. Então, como é que essas pessoas vão perceber, por exemplo, se essa crise durar mais do que a crise do Covid, por exemplo? Como é que elas vão ver o seu patrimônio sendo destruído? O que isso vai gerar? O que isso vai resultar? É a primeira vez no Brasil que nós vamos ter uma crise de bolsa, renda variável, em que não são os big players que estão envolvidos, mas é uma massa. São mais ou menos 500 bilhões de reais, de acordo com a XP, eu vou mostrar para vocês, de pessoas que estão na Bolsa. Então, isso a gente vai ter que aprender, isso a gente vai ter que descobrir, isso não tem mapa ainda, isso a gente vai aprender e a partir disso utilizar para o futuro. Mas agora é só ficar quieto e saber da nossa incapacidade de definir. No caso da inflação, o que a gente vê aqui? Ó? Isso aqui é o IGPM, tá bom? Então, o IGPM dos últimos 3 meses está em 1,22 médio. Nos últimos 6, 1,37. O que isso quer dizer? A média curta está caindo. Certo? A média curta está caindo. Nos 12 meses, ele já está bem baixo, já está a 0,85, que é menos da metade do que a maior da série dos últimos 12 meses. O maior número da inflação pelo IGPM nos últimos 12 meses foi 1,83. O menor foi 0,64 negativo. Tá? Eu jogo esse cara fora quando eu vejo isso aqui, porque eu não quero ver o preço ficando negativo. Isso aqui é um ponto fora da curva, não me interessa. O que eu quero ver é isso aqui. Ó. Então, o que eu fiz aqui? Ó, que é o que você vai fazer. A partir de agora, você vai olhar o IGPM, você vai falar o seguinte, ó. Isso aqui é uma resistência, tá bom? 1,83 aqui é uma resistência, tá? Ó, resistência. Resistência. Então, o que é uma resistência? É um lugar onde o preço não passa, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar isso aqui, ó. E todo mês que sai o IGPM, não é o IGPDI, é o IGPM. Você vai ver se ele fica aqui, assim, ó. Até esse ponto. Ele até pode estourar um pouquinho, fazer um falso rompimento, daí ele faz assim, ó, vem para baixo. A gente quer que nos próximos meses o IGPM fique assim, ó. E claro, de repente ele vem aqui, fica abaixo aqui dos 0,85, etc e tal. Por quê? Porque o IGPM, ele mede
a variação na indústria, no atacado, na importação, entendeu? Como as commodities vão cair de preço no mundo e os preços no mundo vão tender a se estabilizar, o IGPM vai capturar isso primeiro, já está capturando. Tanto é que ele está abaixo do IPCA, certo? Enquanto o IPCA está batendo para cima, o IGPM está batendo para baixo. O anualizado do IGPM já está, se você fizer 0,85 vezes 12, nós estamos falando de 7%, 8%. O IPCA está em 12%, certo? Então, o IGPM, ele acontece primeiro. Então, ele vai nos orientando. Daqui a pouco, quando o IGPM estiver próximo, no anualizado de uns 4%, 5%, a gente já sabe, entendeu? A gente já sabe que é para lá que o IPCA vai. E daí a gente se mexe, tá bom? Então, eu vejo um cenário positivo na inflação, tá bom? Para que a gente possa daí perceber o que vai acontecer com relação à renda variável. Usa esse balão de ensaio aqui. Olha para o ponto 83 e, claro, sempre que ficar abaixo, melhor ainda, porque daí você está tirando da amostragem os preços, né, os preços maiores. Por exemplo, se a gente conseguir tirar logo esse 1,83 aqui, seria perfeito, porque daí a média vai caindo ainda mais, tá bom? Então, na inflação é isso, tá? No caso da renda, um problema sério, mas a renda, ela tem a ver com a inflação. Com a inflação diminuindo, a percepção de renda aumenta, né, porque os preços se estabilizam. Porque o que acontece? A inflação é o que causa a perda da renda, entendeu? Então, enquanto a inflação não se estabiliza, a gente não consegue estabilizar a renda, porque reajustar a renda por decreto, por exemplo, repor a inflação, etc e tal, é na verdade alimentar a espiral inflacionária, e daí, porque o empresário vai ter que repassar isso para o custo e aí vai chegar no consumidor. Por isso que primeiro precisa estabilizar o preço, entendeu? Porque se você tentar fazer a recuperação do valor da renda por repasse, não vai dar certo, porque o empresário vai repassar esse preço para o consumidor e aí o consumidor continua perdendo, enfim, não resolve. É a espiral inflacionária que a gente fala, tá bom? Deixa eu andar aqui. Endividamento privado, né? Então, tem o consumidor que está muito endividado, mas isso é uma característica da economia brasileira. O brasileiro tem um nível de endividamento muito alto comparado com os seus pares. A gente é muito parecido com os americanos nesse sentido, tem um endividamento muito alto, mas o problema é que endividamento alto com renda baixa ou inflação e juros aumentando reduz a capacidade de consumo e daí cria problema, que daí chega no segundo ponto, porque as pessoas físicas estão endividadas, mas as empresas também. Então o pedido de falência subiu 24% em abril, certo? E o setor de serviços foi o mais afetado. Por quê? Porque é aquele que precisa de renda continuada, certo? O cara tem que ter funcionário, porque o setor de serviço não é que nem a indústria, que tem automatização, etc e tal, né? E aí pedido de recuperação judicial também aumentando fortemente, tá joia? Então tem que ficar atento a isso. O setor privado tem duas dinâmicas, tem a dinâmica da pessoa física e tem a dinâmica das empresas, né? E as empresas é pior, porque o juro subiu muito e elas, ao fecharem, colocam mais gente na rua, tá bom? Então esse é um problema. Um exemplo que todo mundo sabe foi a Ricardo Eletro, que estava tentando se recuperar e não conseguiu, tá joia? E aí a distribuição da riqueza é isso, ó. Investidores e pessoas físicas investem mais de 520 bilhões na Bolsa, esse é um dado da XP Monitor, é um relatório publicado agora, recentemente, então está refletindo aqui o que tem hoje de brasileiro na Bolsa, 520 bilhões de reais na Bolsa, de pessoas físicas. Então, na média ali, se eu não me engano, eu acabei não mostrando aqui, parece que um investimento médio de 100 mil reais, etc e tal. Então, tem que tomar cuidado com isso. Como é que essas pessoas vão reagir quando esses 520 bilhões tiverem, por exemplo, uma redução de 30%, por exemplo. Vamos imaginar, tá bom? Se a bolsa está nos 100 mil agora, vamos imaginar que ela vá para 70 mil. Uma redução de 30%, 520 bilhões, dependendo de quando for esse preço. As pessoas já estão sofrendo de quando for esses dados, né? E aí você imagina que 150 bilhões virou pó, certo? Tem que ficar atento a isso, tá? Contas públicas. Tem o fim do benefício inflacionário,
né, para o governo, então isso é um problema. O que é o benefício inflacionário? O governo está falando toda hora que o resultado das contas públicas foram boas, etc. e tal. Isso é uma mentira, porque... Mas todo mundo usa, tá bom? Não é culpa do Bolsonaro, todo mundo usa. Todo governo usa. Porque o que acontece? O governo recebe antes de todo mundo. Então você comprou um negócio para sua fábrica, teve PIS/COFINS ali, teve ICMS. Você acabou de chegar no porto, você pagou imposto de importação, certo? Então tudo isso faz com que o governo receba primeiro os preços inflacionados, entendeu? Então o governo começa a ganhar dinheiro primeiro do que todo mundo. Por isso que no Brasil a inflação demorou muito para convencer os políticos de que a inflação era um problema, porque eles ganhavam muito com a inflação, porque as contas públicas estavam sempre cheias, né? E era uma perversidade, porque era destruir a vida do pobre para manter o governo com condições de gasto, né? Então esse benefício inflacionário vai acabar com a estabilização da inflação, né? Então não é que a atividade econômica está voltando, isso é uma mentira, né? Deslavada. Nesse sentido, piorou muito a qualidade da informação pública no governo, com todo respeito. Começou no PT a piorar, agora nesse governo piorou mais ainda. Na época do Fernando Henrique Cardoso, a qualidade dos dados eram muito melhores, piorou muito. Balança comercial, tem problema. Qual que é o problema? O fim do ciclo da alta das commodities. Né? O fim do ciclo das altas das commodities, por quê? Porque isso era dólar que entrava no Brasil, né? Com preços altos lá fora, isso vai mudar agora, né? Então o minério de ferro já não está mais tão forte e assim por diante. E a indústria, que é o seguinte, aqui é uma coisa social importante para a gente pensar, que é assim, você tinha uma indústria, você passou pela Dilma, manteve a empresa aberta, Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, você falou, não, a economia vai melhorar, porque todos nós acreditamos que quando o presidente entra, as coisas vão melhorar, etc e tal. É parte do processo, gente, é normal. Então, vai melhorar, o Brasil vai melhorar, o mundo vai melhorar, etc e tal. Veio a pandemia. Você que estava segurando a empresa, ou não tinha fechado ainda, passou a pandemia e você fechou. Então, isso aconteceu muito na indústria e no varejo, mas muito. Quem vai a São Paulo, ali na região do centro... a destruição foi muito forte. Daí, se você pegar os dados do governo, o governo publicou agora um dado no Ministério da Economia, e aí o que você vê aqui, ó, eu até marquei uma linha aqui para vocês verem. Isso aqui, ó, é a pesquisa industrial mensal, certo? Eu marquei aqui 65 como um suporte aqui, certo? Desses preços todos aqui desde 2018, tá vendo aqui, ó? Então, o que você tem aqui? Extrativa mineral, que é essa laranja, bens de consumo semiduráveis, bens intermediários, industrial geral, bens de capital, insumo de construção civil, bens de consumos duráveis, que é a indústria, bens de consumo duráveis, certo? Olha como bens de consumo durável, em 2018, foi ali na mínima aqui, um suporte 65 aqui, tá bom? De uma escala que vai até 110, tá? Aí, o que acontece? Estava aqui batendo, veio no Covid, chegou na mínima aqui no Covid, na mínima, voltou, testou essa resistência, esse suporte, tá vendo? Esse suporte aqui, testa esse suporte, tenta romper e cai. Aí faz um falso movimento e aí agora continua em queda. Isso aqui é um sinal horrível. Horrível. Isso é desindustrialização. Isso é um problema seríssimo. Seríssimo. Tá? E insumo de construção civil, mesma coisa, tá vendo? Em tendência de queda, tá vendo? Veio, teve um impulso, subiu, tá vendo? Por isso que os preços de construção civil têm subido tanto. Tá? A indústria não voltou a produzir. A indústria não voltou a produzir. E você não pode dizer que isso é porque não tem gente consumindo, porque nunca se construiu tanto. A indústria parou de produzir. Isso é um dos efeitos nefastos da inflação. As pessoas param de produzir. Elas param de produzir, porque não vale a pena mais produzir. Entendeu? Por isso que todo capitalista mequetrefe, e eu moro em Paulínia e eu conheço alguns mequetrefe, o cara não entende que um empresário que não produz, ele não está só causando um problema para ele. Ele está deformando a razão social dele existir, que é produzir, mano. Entendeu? É uma coisa essencial, uma coisa elementar. O cara lá não está produzindo, está ganhando dinheiro com o estoque dele parado.
Isso é a síndrome do subdesenvolvimento, entendeu? Esse é o subdesenvolvimento nato. Mas o empresário tem que ganhar dinheiro produzindo. O cara que tem uma revenda de moto ganha dinheiro vendendo moto. Se ele não vender moto, ferrou, meu, certo? É isso, tem que vender moto. Minha mãe ganha dinheiro vendendo roupa. Se ela não ganha dinheiro vendendo roupa, ela está perdendo dinheiro, não tem jeito. Não importa que o estoque está subindo. Isso é uma bobeira, isso é um pensamento inflacionário dos anos 80. Né? Então, isso aqui é ruim, tá joia? Então, por isso que você não tem que pensar em compra ainda, sacou? E só tem risco? Não tem retorno? Não, tem retorno. Então, primeiro, fatores de retorno importante. Pelo amor de Deus, faz o travamento da melhor taxa de juros dos últimos tempos, tá certo? O DI está começando a cair, daqui a pouco ele vai lá buscar o preço da Selic, vai virar para baixo, você vai perder a sua oportunidade. Se você está com medo de que o risco global aumente, não tem problema, faça mãos, não investa tudo de uma vez, mas não fica ali posicionado no ativo que está perdendo dinheiro e não coloca na renda fixa. Certo? Nem que seja a renda fixa de 6 meses, bota no tesouro direto. Por quê? Porque você também não quer correr risco corporativo. Para que você vai correr risco corporativo? Para que comprar dívida privada nesse momento? Compra dívida pública. Compra dívida pública. O risco Brasil está subindo. Se você vai emprestar para alguém, empresta para o governo. Seja capitalista, meu. Você não ouviu essas histórias de, todo mundo, os banqueiros também, né, mano? Os caras emprestam para o governo brasileiro que não tem risco de calote. Que tal você ser banqueiro um pouquinho? Você liga, meu. Entendeu? Vai deixar seu dinheiro lá na Magalu, torrando, perdendo, porque você acredita que um dia vai dar certo. Mano, se a empresa for existir, daqui 6 meses ela vai estar aí. Aí você pega esse dinheiro aí e recupera um pouco do prejuízo, né? O cara está em ELET 6, está no topo histórico. Sai e compra renda fixa. Depois você volta, porque ela vai corrigir. Entendeu? Tem que se ligar, galera. Eleição. Eu acho que se a gente tiver um cenário tranquilo de reeleição ou eleição, a gente vai ter uma redução do risco embutido nos ativos muito rápida, mas muito rápido mesmo. Porque não é normal, entendeu? Um país, uma democracia, ter essas discussões sobre se o sistema eleitoral funciona, etc. Isso não é normal. Então, tem um prêmio de risco muito grande por causa disso, por causa desse ruído. Isso é bom pra gente. De novo, tá vendo? Nós não estamos falando aqui como brasileiro no sentido de olhar civicamente para o sistema capitalista. Se a gente quiser fazer um bate-papo sobre isso, eu falo para vocês, porque eu tenho várias críticas ao sistema capitalista, um monte delas, aliás. Mas neste momento eu estou aqui falando com vocês, entendeu? Sobre o mercado. Então, isso gera uma oportunidade, porque o desconto está muito alto sobre os ativos, mas você não precisa descobrir agora. Deixa o mercado descobrir o preço, tá certo? E eu acho que a partir de agosto, setembro, a volatilidade pode mostrar alguns pontos interessantes para trade do período eleitoral, porque eu acho que o mercado vai querer arbitrar, vai querer começar a se organizar para fazer posição, então a gente pode ficar atento a partir de agosto, setembro a isso. Eu tenho um grupo de amigos que a gente está querendo fazer umas operações e a gente está olhando para isso, para um horizonte a partir de agosto, setembro, tá bom? Dólar, ativo deve continuar ganhando força em relação ao real, com a percepção do aumento do risco, tá bom? E o novo governo, eu acho que o novo governo, seja ele reeleito ou em primeiro mandato, vai gozar de um período de conciliação, namoro, nos primeiros 6 meses, pelo menos, que é o que sempre acontece, e via de regra, logo nos primeiros pregões a gente já vai saber disso, entendeu? Se vocês pegarem o governo Bolsonaro, logo depois que ele foi eleito, a Bolsa descontou fortemente, então o preço estava lá em cima, lembra a galera falando da alegria de quem comprava opção de R$32 de Petrobras, então a Petrobras despencou, a gente teve a Bolsa despencando fortemente, né? Muito fortemente, e aí dia 3 de janeiro, quando começa o ano, a Bolsa subiu no primeiro dia 4.000 pontos. Então eu acredito que a gente vai descobrir logo em janeiro se a gente vai ter uma recuperação no primeiro semestre, aquele boom que teve a Bolsa no primeiro semestre do governo Bolsonaro. No novo governo não, se for ter uma porra de 3.000 pontos para baixo, a gente já sabe que o caos está instalado e você não se machucou e está tudo certo, entendeu? Então eu dividiria aqui os horizontes. Você tem um horizonte que é agosto, setembro, outubro,
de arbitragem para o período eleitoral. Até porque, se o preço for cair um pouco, ele vai precisar subir um pouquinho mais para poder fazer a galera sofrer. Se o preço for subir, ele vai bater para baixo mais ainda para poder ter compra barata para quem quiser depois fazer o spread de CDS. O cara vende CDS e compra Bolsa Brasileira, entendeu? Então, por isso que a gente tem que olhar para o CDS e ver como é que o CDS vai se comportar, tá bom? E aí, a gente, claro, eu vou estar aqui, estava aqui 12 meses atrás, vou estar aqui de novo te ajudando nessa jornada. Por falar nisso, pô, divulga esse vídeo para seus amigos, mano. Eu fiz um vídeo de cripto top. Falei que o Bitcoin tinha que dar uma subidinha para a gente melhorar a venda. Isso está acontecendo. Tenho acertado cenários, acertei o cenário 12 meses atrás. Divulga isso aí para seus amigos, compartilha aí, pô. Compartilha aí os vídeos do Caipira, tá bom? Beleza. Ó, outra coisa importante, para terminar. Mundo. Renda fixa na Europa, tá? Países europeus eu acho que vão passar a pagar mais juros por suas dívidas, então você pode ter umas oportunidades de risco para comprar, tá? Pós-fixado, ou dependendo da situação pré, mas eu acho que vai ser pós-fixado no primeiro momento, de Itália, Portugal, Espanha e Grécia. Por quê? Porque os juros vão subir lá. Tá joia? Então fica atento pra gente ficar de olho nessas oportunidades. Porque se você, por exemplo, você vai poder comprar, receber em euro, o euro vai bater lá embaixo, você pode estar comprando o euro no preço mais baixo dos últimos tempos. Presta atenção, você está ouvindo aqui no trade sistemático antes de todo mundo. O euro vai lá embaixo na menor paridade com o dólar, você vai comprar euro e vai comprar a renda fixa europeia. Trade de uma vida, tá bom? Presta atenção, eu vou fazer isso. Renda variável nos Estados Unidos.